Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus através deste canal, daqueles que entraram neste canal Grama Cristã, que você encontre uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, de apoio para uma semana, para mais uma semana de vida que Deus lhe dá sobre a face da terra. É um prazer compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração com o coração de vocês. Hoje eu gostaria de fazer uso de 2 versos, uma palavra que Deus me deu ontem, e eu gostaria de falar ao coração de vocês. Na verdade, de quando este vídeo foi gravado, já há alguns dias Deus me deu essa palavra. Evangelho de João, no capítulo 7, eu vou ler o último versículo, versículo de número 53, e vou ler também Evangelho de João, capítulo 8, o primeiro versículo, versículo 1. João 7, 53. E cada um foi para a sua casa. João 8 e 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Deus me fez enxergar algo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Analisando o contexto imediato desta passagem, voltando um pouquinho lá no capítulo 6, nós vamos descobrir que Jesus realiza alguns milagres sensacionais. Ele multiplica pão e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente ali 15.000 pessoas ou até mais. Jesus anda por cima do mar e Jesus então vai a certos lugares, a um certo lugar, e o povo procura Jesus, o povo busca Jesus, o povo quer ver Jesus. Talvez esse tenha sido o pico de sua popularidade, justamente depois deste grande milagre da multiplicação de pães e peixes. Quero dizer que a alimentação naquela época era difícil, né? Então Jesus consegue alimentar uma grande multidão usando apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então o povo vai à busca de Jesus. E o povo encontra. E o povo então pergunta: o que estás fazendo aqui? Né? Estamos te procurando. E do pico da sua popularidade, a queda também ela é meteórica, porque Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, começa a confrontá-los dizendo: vocês não estão me procurando pelas minhas palavras ou por minha causa. Vocês estão aqui atrás do pão e do peixe que eu multipliquei ontem ou alguns dias, e vocês querem isso de novo. Eu quero dizer para vocês que não tem mais pão, não tem mais peixe. Se vocês vierem atrás de comida, não vou dar nada. Se vocês querem pão, comam este pão vivo que desceu do céu, que sou eu. Se vocês querem beber, bebam do meu sangue, que é dado para a remissão do pecado de vocês. E este discurso soou estranhíssimo para todos aqueles ouvintes. E eles começaram a se perguntar: mas como assim? Quem é esse agora que fala para comer da carne dele? Por acaso nós somos canibais para comer da carne e beber do sangue? Que história é essa? E depois desse discurso de Jesus, a conclusão é de que Jesus ele foi abandonado. Ele foi, nas palavras de hoje, cancelado. E de uma alta popularidade que ele tinha, ele já não tinha mais seguidores. A Bíblia diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, a ponto de ficarem só os 12 mais íntimos. E Jesus, não preocupado com a popularidade, isso era algo que não o preocupava de forma alguma. Até pergunta para eles: quereis vós também retirar-vos? A que Pedro então eleva sua voz e diz: a quem iremos nós? Só tu tens palavras
de vida eterna. Então, Jesus, de um misto de popularidade, ele acaba como que ficando quase sem discípulo nenhum. E a partir daí, grandes discussões começam a se levantar a respeito desta pessoa, a respeito de Jesus. E quando você olha o capítulo 7, já estamos no capítulo 7, né? Você vai ver que a multidão, ela começa a murmurar a respeito dele. É isso que diz o versículo. Uma grande murmuração a respeito de Jesus. E existe um antagonismo entre as pessoas. E muitos dizem, ele é bom. E muitos outros dizem, não, antes engana o povo. Jesus era chamado de bom e era chamado também de charlatão, de uma pessoa que engana o povo. E a Bíblia diz que ninguém ousava falar dele abertamente por medo dos judeus. Sinceramente, aqui falta-me um pouco de conhecimento para me aprofundar um pouco, porque aqui está se falando de povo. Então parece que quem fala mal de Jesus é a elite religiosa. E quem fala bem de Jesus é o povo, a plebe. É o que dá a entender nesta passagem. E a ponto de que a própria família de Jesus, os irmãos de Jesus, confrontam ele, vão até ele e dizem, tá chegando aí a festa dos tabernáculos. Já que você quer aparecer, olha o discurso dos caras. Já que você quer aparecer, por que é que você não sobe na festa? Porque lá todo mundo vai te ver, já que você quer ser o aparecido aí de Israel. Jesus não queria aparecer. Jesus queria apenas cumprir e anunciar o reino do seu Pai para o povo da época. Mas na impressão dos seus irmãos, ele era um aparecido. Ele era uma pessoa que queria chamar holofotes para si. Então, até mesmo dentro da família de Jesus, havia dissensão. Os irmãos de Jesus, ao que eu posso entender, não gostavam dele, não curtiam ele. Essa é a realidade que a Bíblia nos mostra, né? Então, Jesus diz, por enquanto não, vou ficar por aqui. E todos sobem à festa. E no meio da festa, nos informa a Bíblia, Jesus então sobe para Jerusalém. E lá começa a ensinar no templo. E aí, outra discussão se levanta a respeito de Jesus, onde começam a dizer, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus nunca fez parte de uma escola formal, de uma Beit Midrash, que era a escola onde os judeus participavam. Jesus nunca foi aluno, discípulo de ninguém. Como ele podia entender das letras? Como ele podia ter tanto conhecimento para ensinar ao povo? Na minha percepção, Jesus era um autodidata. Mas para o povo, eles não entendiam. E mais contenda, mais dissensão, mais discussão era levantada a respeito da pessoa de Jesus. Uns diziam, olha o antagonismo, uns diziam, tem demônio, chamavam Jesus de endemoniado. Outros diziam, não, mas este é verdadeiramente o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. Ora, entre Cristo e demônio existe um abismo quase que infinito. Mas essa era o tipo de discussão que se levantava a respeito da pessoa bendita de Jesus. Olha que discussão enorme. Parece-me que a elite religiosa, a elite sacerdotal, e por que não dizer a elite do povo, os mais ricos, tinham uma predisposição para odiar Jesus, enquanto que o povo, a plebe, aqueles mais humildes, tinham a intenção e a predisposição de ver Jesus
como uma pessoa que estava lá para ajudar, para ficar ao lado do povo. Era um homem santo de Deus. Fato é que os fariseus, neste mesmo capítulo 7, mandam alguns servidores para prenderem Jesus. E estes servidores vão até lá e a discussão continua. Veja bem, daqui a pouco eu vou entrar no versículo. A discussão continua. Alguns dizendo que Jesus é o profeta, profeta com P maiúsculo, né? Aquele profeta que foi prometido lá para Moisés, lá atrás. Um dia Deus vai levantar alguém como eu, e vocês vão ouvir a ele, né? Moisés já havia profetizado isso. Outros diziam que ele era o Cristo, e havendo assim dissensão por causa deles. Então aqueles servidores foram até onde Jesus estava, viram o que Jesus estava falando, ouviram o que ele dizia, e eles voltaram. E aí os principais dos sacerdotes e os fariseus então perguntaram: por que não o prenderam? Por que não o trouxeram? E aqueles servidores disseram: nunca, homem algum, falou assim como este homem. Bendito seja o nome do Senhor. E aqueles principais dos sacerdotes e fariseus então levantaram um argumento. Vocês também foram enganados? Vocês viram alguns dos principais dos sacerdotes e alguns dos fariseus correndo atrás após este Cristo? Algum de nós, religiosos, virou discípulo dele? O argumento deles é de que quem realmente conhecia das coisas, entendia das coisas de Deus, entendeu? Ninguém havia seguido a Jesus. E aí, isso não é toda a verdade. Nós vemos pelo menos dois dos fariseus, José de Arimateia e Nicodemos, que são ali seguidores ocultos de Jesus. Mas são seguidores que não se mostram, não firmam um posicionamento perante o status quo da onde eles participam de dizer: eu sou seguidor de Jesus. Porque fazendo isso, com certeza envolveria a perseguição para com eles. E aí um daqueles fariseus, ou todos os fariseus, chegam à conclusão unânime, que para mim é muito triste, onde eles dizem: nenhum de nós aqui é seguidor de Jesus. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Essa é a conclusão que eles chegam. Eles não sabem a lei, eles não sabem ler as escrituras no hebraico, eles nem alfabetizados são. Por eles não saberem a lei, eles são malditos. Isso daria uma outra pregação só sobre este versículo. Mas falando rapidamente, eu posso dizer que se a multidão não sabe a lei, a culpa não é da multidão, é deles mesmos. Porque eles, como elite religiosa que são, eles estão no lugar onde eles estão para poderem ensinar o povo. Foi para isso que o farisaísmo foi levantado em Israel, para que os fariseus ensinassem o povo, para que o povo não se esquecesse da lei, para que o povo não se esquecesse da língua hebraica. Foi para isso que os fariseus foram levantados. Os sacerdotes existem desde os tempos de Moisés para apresentar ou representar o povo para Deus. Então, se o povo estava, na opinião deles, desviado e sem o conhecimento, a culpa era deles mesmos e não do povo. Então eles estão falando do seu próprio pecado. Este povo, que eles dizem que é maldito, consegue enxergar na figura de Jesus o Messias esperado, o Messias aguardado, coisa que a elite religiosa de Israel não conseguiu. O argumento deles
era fraco. Eles viram um galileu, com sotaque de galileu, e eles chegaram à conclusão de que Jesus havia nascido na Galileia e de que na Galileia não havia saído profeta nenhum. E, portanto, não seria agora que viria um profeta da Galileia. É verdade que Jesus viveu a sua vida na Galileia. É verdade que Jesus provavelmente tinha sotaque de galileu. Mas Jesus não nasceu na Galileia. Jesus nasceu em Belém de Judá, como Mateus bem nos informa. Talvez se eles tivessem um pouquinho de esforço, de saber a origem daquele pregador itinerante que estava ali causando alvoroço na cidade, eles logo descobririam que Jesus, apesar de ter passado a sua vida na Galileia, na verdade era de Belém de Judá, e de que havia uma profecia sobre o Messias nascer em Judá. Então, faltou um pouco de disposição para esses homens, para essa elite religiosa. Eles preferiram discutir aquilo que estava diante dos seus olhos, em vez de sondar um pouco mais profundo, para ter uma ciência maior a respeito daquela pessoa. Bom, muita discussão foi feita. E aí, quando chega no final do capítulo 7, é nos informado que cada um foi para a sua casa, ou voltou para a sua casa. É isso que, e agora eu chego no âmago desse sermão. É isso que acontece quando nós discutimos superficialidades. É isso que acontece quando nós nos importamos mais em usar o nome de Jesus em uma discussão do que simplesmente o adorarmos. Cada um volta para a sua casa. Cada um volta para dentro de si. Cada um se volta para dentro de suas convicções. Eu acho isso. Eu não mudo de opinião. É isso que eu acho. O conhecimento que eu tenho. Eu acho que Jesus é isso. Eu acho que Jesus é aquilo. E aí se coloca Jesus nas mais diversas discussões. E o nome de Jesus acaba se envolvendo em dissensões, em brigas, em discussões partidárias. Mas enquanto cada um voltava para a sua casa, a Bíblia nos diz em João 8:1, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Bendito seja o nome do Senhor. O Monte das Oliveiras é um monte que fica de frente à cidade de Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade santa de Jerusalém. Ele já era conhecido, ou sempre foi conhecido, desde os tempos do Antigo Testamento. E era um lugar específico. Quando Davi foge da sedição do seu filho Absalão, que toma o reino, que está vindo para entrar em Jerusalém com um exército, e o rei Davi então precisa fugir da cidade, porque se ele ficasse na cidade, ele seria morto pelo seu próprio filho. Ele foge, e ele então sobe um monte, né, mais conhecido naquela época como das Oliveiras, porque havia muitas oliveiras neste monte, e isso daria talvez uma outra mensagem para um outro momento e dia. E Davi então sobe o monte, e nos é informado em 2 Samuel 15:32, que aquele lugar era um lugar que se costuma adorar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, enquanto cada um voltou para sua casa, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para adorar a Deus. Enquanto todos voltavam para dentro de si, Jesus subiu ao monte para olhar para cima. Enquanto todos perdiam tempo em discutir sobre Jesus ser ou não o Messias, ser bom ou ser um fanfarrão, Jesus estava apenas preocupado em agradar o seu Pai. Precisamos mirar o exemplo de Jesus em nosso relacionamento com Deus.
Essa é o âmago da mensagem que eu quero trazer hoje. O que é que a presença de Deus ou de Jesus causa em você? O que é que ela proporciona? Ela te leva a discutir ou a refletir? A presença de Cristo te faz questionar ou adorar? É isso que eu quero perguntar. Te leva a voltar para dentro de si ou para subir ao monte? A presença te leva para olhar para dentro ou para olhar para cima? O que é que a presença de Cristo faz? Em vez de perdermos tempo discutindo teologicamente a respeito de Jesus, e eu acredito até que algumas vezes isso é preciso, mas nós ganharíamos muito mais tempo em nos quedarmos, em adorarmos, em nos prostrarmos diante de Cristo, diante da sua pessoa em adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Em vez de ficarmos com segundas intenções em relação ao que Ele pode ou não pode fazer, melhor nos entregarmos por completo e deixar que Deus tome o controle da nossa vida. Em vez de nos preocuparmos com discussões, nós devemos nos preocupar em agradar a Jesus, em subir ao monte, em olhar para cima, em ter um relacionamento com Deus, em nos preocuparmos com a presença. Assim como eu disse semana passada, a presença é o que importa, a presença é o importante, a presença é a essência, bendito seja o nome do Senhor. Quando subimos ao monte, nós deixamos as amenidades, as discussões, as vãs filosofias no vale. Deixa quem quer discutir. Eu vou subir um monte, eu vou olhar para cima, eu vou me conectar com Deus. Assim como Jesus fez e se conectou com seu Pai, nós devemos fazer para nos conectar com o divino. Bendito seja o nome do Senhor. Deixando para trás, deixando para baixo toda a discussão a respeito se é, se não é, se tem, se não tem, onde nasceu, onde cresceu, profecia, não profecia, tem demônio, é o Cristo, tudo isso aí, para nós é irrelevante, porque nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos o que é que Ele fez na nossa vida, nós sabemos, porque nós temos um relacionamento com Ele, e quando dizem uma ou outra coisa, A, B, C ou D a respeito de Cristo, nós temos o conhecimento de Cristo, não por conta de livros, não por conta de qualquer outra coisa, mas nós temos intimidade com Ele, nós falamos com Ele todos os dias, nós temos um relacionamento com Ele, e isso faz a diferença na vida do cristão. Eu não quero saber se você fez teologia, quantos livros você leu, todos esses livros que estão aqui atrás de mim, eles estão aqui e são importantes, mas não é a essência. A essência é o relacionamento, a essência é a presença de Deus na nossa vida, a essência é você subir ao monte todos os dias e se conectar com Deus, deixando as discussões aqui para baixo. Bendito seja o nome do Senhor. Que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Toda discussão, por mais profunda que seja, não pode ser maior, não pode ser mais importante do que a simples e objetiva adoração ao Salvador e ao Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, reflita sobre isso, e que Deus abençoe o seu final de semana, o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.